Olha aqui, ó. Estou lendo aqui. O SBT, no sábado, agora, registrou a pior audiência em 44 anos de história. Foi a primeira vez na história que a emissora de Silvio Santos ficou abaixo dos 2 pontos de média nas 24 horas, deu 1,9. Foi a primeira pior audiência, e a segunda pior audiência foi dia 25 de janeiro, quando deu 2 pontos, né? Os 5 programas, estou lendo aqui o Notícias da TV do meu querido Daniel Castro. Deixa eu ver quem fez a matéria para dar o crédito. A Débora Lima. Os 5 programas mais vistos do SBT não chegaram nem aos 3 pontos de média. Até o SBT Brasil deu 2,9. Bake Off, eu não sei quem aguenta, gente, ainda aguenta reality show de culinária, gente, por favor. 2,9. Sabadou com Virgínia, 2,9. Eita Lucas, 2,4. E SBT Notícias, segunda edição, 2,2 pontos. Gente, Hello Cat já matou, né? Eita, não eram 3 erros. Não, tem 4, vamos lá, vai. Sim, 3. Bom, o primeiro grande erro da história do Silvio Santos foi não comprar o Big Brother. Para quem não sabe, né, a Endemol Shine, essa empresa holandesa de formatos, aí de reality, foi meses antes no SBT, ela tinha certeza que o Big Brother era a cara do SBT, não a cara da Globo. E o Silvio Santos vai lá, fala que não quer, e é uma das, sabe, não só burradas dele, mas eu diria também, eu não vou falar a palavra desonestidade, mas seria chamado desonestidade, porque ele não gosta do Big Brother, não quer comprar porque acha muito caro, e quando a Globo compra, ele inventa a Casa dos Artistas. Quem não lembra disso? Então, esse é talvez o maior erro de todos da história do Silvio Santos e do SBT. Cadê? Não assisto, mas é legal. Eu assisti Bake Off. Gosto de ver os bolos bonitos. Eletricista Net, seu lindo, que mau gosto. Eles deviam contratar o Pavinato. Eu não sei se daria certo o Pavinato na. Pavinato acho que daria certo na Band, na Rede TV também não, né? O Pavinato tá agora no Metrópolis, tá legal lá, já assisti, né? Pior erro foi vender a Record, errado, ele não podia ficar com a Record, era proibido pela Constituição alguém ter 2 emissoras de TV aberta. Então, não tem, isso não é erro, ele foi obrigado a fazer isso, né? Por que comprar se você pode piratear? Silvio Santos, malandro. Você gosta de assistir ao MasterChef? O... Cadê? Que foi sucesso. Foi. Não sei se vocês sabem, né? Lança Casa dos Artistas. Não sei se você sabe, o Silvio Santos teve que pagar uma multa monstruosa por ter plagiado o Big Brother. Tanto que muita gente fala hoje, pô, porque o SBT não lança Casa do Artista? Ele não pode, está proibido. Ficou comprovado que era um plágio do Big Brother, ficou comprovado que a Endemol Shine tinha levado a proposta para ele e que passam semanas, poucos meses, ele vai lá e inventa a mesma coisa, só que chamada de Casa dos Artistas. Que, aliás, foi a única vez na história que alguém ganhou da Globo durante várias semanas, vários domingos seguidos. O SBT ganhou da Globo, bateu pesado aqui, né? Primeira ganhadora da Casa do Artista foi Bárbara Paz, minha mãe assistia, eu assistia. Acho que foi o único reality show que eu assisti mesmo. Eu também preferi a Casa dos Artistas. Cadê? Que mais? Eu gosto de comer bolo.
Só ver na TV é deprimente. Eu não gosto de bolo, não. Pavinato daria certo como apresentador. Olha, não tinha pensado nisso. Pavinato daria certo como apresentador de auditório. Ou pelo menos um programa de talk show, ele daria certo. Auditório, ou um programa, sabe, não digo de auditório, apresentar alguma coisa, não digo um show de calouros, né? Mas olha, ele já dá, né, certo, lá na Oeste, com o programa, não sei, ele está na Oeste ainda ou foi embora da Oeste? Alguém sabe? Vamos lá, um segundo erro monstruoso do Silvio Santos que muita gente não sabe. Sabia? Vamos ver aqui. Não é você, já falei de você. Sabiam disso? É. Cadê? Peraí que eu estou sumindo. Por que eu estou pequenino? O Sai de Baixo, gente. O Sai de Baixo. A, o Luiz Gustavo, é um projeto do Luiz Gustavo, que Deus o tenha. Ele já morreu. Aliás, eu conheci o Luiz Gustavo uma vez, né? Durante a eleição de 1990 e bolinha, eu não lembro qual. Eu fui tomar café da manhã com um político, que eu também esqueci o nome, era um cara que corria por fora, e o Luiz Gustavo, ele acorda era um flat, né? A gente foi tomar café nesse flat, assim, no restaurante do flat, e chega o Luiz Gustavo, gente, eu nunca vi um cara tão pilhado de manhã, ele tava doidaço, mas assim, provavelmente algum remédio que ele tomava, né? Pavinato itinerante, daria certo mesmo. E o Luiz Gustavo levou, a primeira pessoa que ele leva ou sai de baixo foi o Silvio Santos. E o Silvio Santos, de novo, fala que não queria, achou que não ia dar certo e foi embora do Oeste. Poxa vida, eu gostava do programa dele no Oeste. O programa parece um salão do Velho Oeste. Poxa vida. Adoro Supla. Supla ganhou algum Casa dos Artistas? Para Vivi. O erro foi acabar com o coquetel, Silvio Santos. O coquetel não era na Manchete, gente. Gente, não é possível. Coquetel não era na Manchete. Tinha aquele outro programa que as moças ficavam rebolando de tarde no SBT. Alguém, como chamava aquele filme? Faroeste. Isso aí. Eu não lembro, gente, mas eu lembro. Bom, olha o erro, porque daí, assim que o Luiz Gustavo apresenta, alguém fala na Globo: oh, você viu, o Luiz Gustavo tem um projeto aí de um programa de humor, e a Globo fala assim: não, vem para cá, vamos fazer fantasia também, tá bom. E vamos fazer um piloto. E era esse grupo mesmo, era o Tom Cavalcante, Fala Bela, Araci, né? A Magda. Aliás, não sei se vocês sabem, ela canta muito bem. Ela teve uma banda que ela cantava com o Kiko Zambianchi, gente. Tinha uma música que chamava Cairo, eu lembro. Eu vi eles cantando isso, não lembro o nome da banda. Das ruas do Cairo, você vai ver. Coquetel era com Miele. Enfim, a Globo faz o piloto, para vocês terem ideia, pela primeira vez na história, só existiu um piloto de Sai de Baixo. Quando acabou o piloto, a Globo já falou assim: podem se arrumar, vamos estrear nesse fim de semana. Foi uma correria desgraçada para conseguir estrear o Sai de Baixo, que foi um baita sucesso por 6 anos, né? Banda Vexame, Nossa, como é que você sabe? Eu adorava essa banda. Fantasia. Lune, foi o Lune, não foi esse daí, a banda, o grupo, nossa, lembrou, o grupo Lune. Ela era de um grupo brega. O Lune não era brega. Esse aí é o tempo do Arrigo Barnabé, do Itamar Assunção, né?
essas bandas mais Aborto Elétrico, né? Tinha. Eu adorava Plebe Rude e Lune, caraca, banda. Cala a boca. Cala a boca. Banda Bala Desejo, cala essa boca, cara. Marisa Hort, não era Vexame, era o Lune, já lembrei. Não era banda Vexame, ela tinha banda Vexame, mas era banda Lune, tocava no Aeroanta, eu toquei no Aeroanta. A gente chamava de Aerojanta, porque a gente ia comer antes. Músico é fominha, né? Músico é passa fome, então a gente ia antes de tocar para comer no Aeroanta. Tinha também um bar, para quem não lembra, né? No meu tempo chamava discoteca, não era nem balada, que chamava Area, que ficava na Rua dos Pinheiros, que ficava no mesmo lugar onde ficava a Pool Music Hall. A melhor panqueca que eu já comi na minha vida, e olha que eu não gosto de panqueca. Que coisa maravilhosa. Tinha um cozinheiro espetacular, ele era do Nordeste, esqueci o nome dele, um senhor negro, ele era maravilhoso. Tanto que depois, quando foi abrir a Marlboro Country Saloon, em 1986 eu toquei no Area, e a gente não via a hora de acabar a primeira entrada, eu não ia no Aeroanta, eu toquei, não, acho que 2 vezes no Aeroanta. Eu era músico fixo do Vitória Pub, ficava na Lorena, é isso? Que tinha um negócio da realeza na porta. QG eu só ia para assistir os outros. Marlboro Country Saloon lá, ficava lá naquela Capivari, deu o maior problema, porque tocava alto. Banda Lune, cara, como que a pessoa descobriu isso? Vitória Pub, eu tocava de segunda-feira era fechado só para sócio, e um dos sócios era o querido Osmar Santos, gente. Foi o primeiro famosão que eu vi na minha vida. Lembra que ele passou, me olhou assim, eu fiquei, sabe, deu uma piscadinha. A gente tocava na frente, né, de segunda-feira, e quando chegava de sexta-feira, a gente tocava na parte de trás. Cozinha do Area. Gente, que comida maravilhosa, cara. Que comida maravilhosa que era desse cara. Aí ele foi levado, eu nunca esqueço, que tinha a Cissa. A Cissa era casada com o querido Zé Bulhões, que, por sinal, fez uma música com o Beto Barbosa. E a Cissa era toda fresca, né? Mulher chique, libriana, nunca esqueço, né? Se vestia super bem. E uma vez tinha feijoada de sábado lá no Marlboro Country Saloon, e ela pediu uma laranja, né, para comer com a feijoada. Eu não sei porque as pessoas misturam laranja com feijoada, mas tudo bem. E a laranja veio uma laranja, né? Uma laranja descascada, cortada em 4 pedaços, não sei o quê. Ela chamou esse cozinheiro, como eu adoraria lembrar o nome dele, chamou esse cozinheiro e falou: nossa, isso é a apresentação de uma laranja? Cara, ele olhou para ela, catou a laranja, foi para a cozinha. Juro para vocês, ele voltou com uma laranja, 10 minutos, esculpida. Parecia uma mulher, gente. Eu não sei como o cara fez aquilo, mas que gênio. Ele voltou, colocou na mesa assim, e ela falou assim: agora sim. Eu falei: você não vai comer isso, né? Tá muito bonito. Toquei todos, 13 de maio todos, menos no Society. Persona, toquei dos 2 lados, Piu Piu. Nossa, acho que uns 5 bar lá, não. Gente, meu pai só deixava ele na quermesse. A pessoa querer falar do erro tem que ser melhor que ele. Bom, você é um babaca, então eu sou melhor que você. Babacão. Porque sempre entra um idiota. Que mal eu fiz, gente, para sempre ter um boçal que entra nesse jornal. Rimou. Gente, veio uma laranja simplesmente maravilhosa. Café Aurora. Persona tinha aquele espelho, lembra? Você pegava uma vela de um lado, o outro de outra vela, era um espelho
meio transparente, né? E você colocava a outra pessoa da frente, ficava mexendo a vela, gente, e misturava as duas caras. Era apavorante. Vamos falar outro erro do Silvio Santos. Cadê? Café Aurora. Já se foi a minha chance. Já se foi a sua chance. Vamos lá. Ratinho, gente. Ratinho. Vocês sabem que por causa de tirar, deixa eu tirar aqui o sai de baixo. Por que volta isso aqui se eu já tinha tirado, saco? Por causa do Ratinho, gente. Alguém sabe o que aconteceu? Alguém sabe o que aconteceu com o Silvio Santos por causa do Ratinho? Deixa eu ver se vocês sabem. Calma, é um país de idiotas. Eu falei em quermesse, eu não falei em quermesse nenhuma. Ah, tem a festa de Santa Querupita, né? Que tem aquele puta provolone. Eu queria saber o que a pessoa faria com um provolone daquele. Alguém já foi na festa da Santa Querupita? Vamos lá. Por causa de tirar o Ratinho, isso, multa para Record? Não, é multa do SBT, né? Pagando para Record. A multa foi tão grande que eu acho que até uns 7 anos atrás, 8 anos, o SBT ainda estava pagando a multa para a Record. E por causa dessa retirada, porque o Ratinho tinha acabado de chegar. O Ratinho vem da rede CNT, né? Tinha o Alborguete, que eu adorava, né? O Porrete, a Toalhinha. Eu já falei, um dia eu vou olhar a toalhinha, né? Vou usar a toalhinha do Alborguete, pegar um porrete. Ele acabou de chegar na Record, não sei se vocês sabem, foi a época Ana Maria Braga no Note a Note, Ratinho, a Record começou a disparar, gente, começou a disparar, e o Silvio Santos vai lá, tira o Ratinho. Por causa disso, não só ele teve que pagar uma absurda fortuna de multa, porque o Ratinho acho que tinha assinado o contrato de 4, 5 anos, o Silvio Santos teve que pagar todo o contrato. E aí foi a época que o Silvio Santos não parava de mudar a programação. Alguém lembra? O Silvio Santos tirou, acho que a Adriane Galisteu, eu não lembro, o Silvio Santos acho que mudou 26 vezes ela de horário. Hoje é dia do idoso, cala a boca. Eu sou um idoso, um tiozão esportivo. Alborguete era legal. Ratinho ficou rico às custas do SBT. Mentira, o Ratinho sempre foi empreendedor. E, por fim, vamos lá ver o último erro do Silvio Santos. Deixa eu tirar ele daqui. Vamos lá. Qual é o último erro do Silvio Santos? Vamos. Qual? Bom, o último erro todo mundo já falou aqui, né? O Groisman teve horário em todos os horários do SBT. Nossa, era demais, né? Programa Livre. Eu fui no Programa Livre, mas não era mais o Serginho, era a Babi Xavier, vocês lembram? Cadê a Babi, né? Era uma graça de apresentadora. Por que as multas da Record são tão altas? Não existe mais multa na Record, não sei se vocês sabem. Você, Giovana. Eu não falei ontem lá na nossa live exclusiva para membros que ia ter o shut-off? Aliás, me fala depois quando você tirou de nota lá com o seu professor de esquerda de economia, que falou que é ótimo fazer a desdolarização, né? Adriane Galisteu tinha programa, namorava o Roger Flores. Roger Flores namorou também com Débora Seco? Alguém lembra quem mais ele? Eu não lembrava disso aí, Roger Flores, jogador, né? Eu vi a Babi não faz muito tempo no Instagram. Gente, eu gostava muito dela. Ela era ótima apresentadora. Eu não sei se ela passou pela Gazeta. Pior erro foi tirar o Chaves e o Chapolin. Também não pode ser considerado erro, porque perdeu a concessão, né? Foi no México, teve uma briga com a família lá. Aliás, outro dia eu vi que o Roger foi casado com a Débora Seco. Eu não sei muita coisa cabeluda, não sei umas coisas eu já contei aqui,
para os membros, né? Histórias, fofocas, né? Que eu sabia. Não sei muita coisa assim. Sei de jogador de futebol que entrava no camarote, né? Eu já contei isso aqui, né? Camarote da escola aqui da prefeitura de São Paulo, quer dizer, não era a prefeitura, tinha o camarote da prefeitura que eu parei de ir porque o chefe Ô Nildo Rocha, como é que você sabe isso, cara? Caraca, ele não era um negro do Nordeste? Cara, eu nunca vi uma comida melhor na minha vida. Você sabe dele? Gente, como que você sabe do Onildo Rocha, cara? Paraibano, cara, puxa vida, cara. Que lembrança. Eu nunca esqueci. Tanto é, ó, vê, isso é 1986, gente. 40 anos, eu não esqueço a panqueca desse cara. Que comida maravilhosa. Inclusive, no Area tinha um piano Yamaha. Foi melhor? Não. Tinha um outro bar na rua Franz Schubert, não sei se vocês lembram, chamava Cotton Club. Lá tinha um piano francês, não sei se era um Pleo, de cauda, mas igual do Yamaha, nunca teve. Era um piano de 3/4 de cauda Yamaha, maravilhoso, laqueado. Eu já falei para vocês que eu nunca consegui nenhuma garota no Area, que só ia mulher maravilhosa, né? Talvez por isso também. Porque eu tratava aquele piano como se fosse uma mulher. E quando chegava qualquer mulher perto desse piano, ela ia botar o copo, tira o copo daí, não encosta o copo. Aí eu fiz até uma plaquinha, né? Não colocar nada em cima do piano, nem seu cotovelo. Então, eu acho que eu afastava as garotas. Vai, o último erro dele, vocês já falaram aqui. Já falamos do plágio da Casa dos Artistas. Não, o pior erro foi o Banco Pan-Americano, né? Banco Pan-Americano, eu não tenho certeza, mas ele, até 2 anos atrás, também o Silvio Santos ainda pagava a dívida dele com o Pan-Americano. O Silvio Santos, de todo mundo que vocês imaginarem que deu de fraudes bancárias, Banco Bamerindos, Banco Nacional, Banco Santos, todos esses. Quem lembra da poupança Delfim? De todos os golpes que foram dados, a única pessoa que pagou integralmente a dívida do seu banco foi o SBT, foi o Silvio Santos. Ele admitiu, ele colocou também, foi uma fraudaça lá, né? Então, resumindo, o Feltrin gosta mais de piano. Aquele piano, sem dúvida. Olha, eu estou com 62. Posso confessar aqui, se alguém me desse um piano Yamaha de cauda inteira, esse top de linha, e falasse, eu te dou esse piano, mas nunca mais vucu vucu. Eu aceitava na hora, gente. Eu aceitava. Já estou com 62, já aproveitei bem a vida, mas não vem com meia cauda, 1/3 de cauda, pedreiros. Não, mas se o cara falasse, olha, te dou esse piano Yamaha, cauda inteira deve estar custando o quê? Uns 1 milhão e pouco. Mas nunca mais nem vucu-vucuzinho, nada. Eu aceitava também. O erro foi deixar o SBT tão dependente dele. Também. Aliás, é uma coisa que acontece, vamos voltar a falar de política, né? Politicamente é uma coisa que está acontecendo com os dois lados da moeda, direita e esquerda, né? A direita totalmente dependente de Bolsonaro, a esquerda totalmente dependente de Lula. E a culpa dessa concentração de poder é desses líderes, né? O Lula, por exemplo, nunca deixou ninguém se destacar dentro do PT. Você tinha, né, Jacques Wagner, Zé Dirceu mesmo, né? Ele não deixava nunca deixou ninguém se destacar ali. E na direita também não tem, né? Alguém, né? Hoje tem o quê? O Tarcísio Delfim na poupança. Que engraçado. Acabar com Porta da Esperança. Eu não consegui assistir Porta da Esperança porque eu ficava nervoso, sabia, gente? Foi o primo da Iris que fraudou o banco. Eu não lembro exatamente. Onildo, cara. Onildo, bicho. Que cozinheiro maravilhoso.
Tomara que ele esteja vivo e alguém conte para ele que 40 anos depois eu não esqueço que aquele cara cozinhava. Acho que nunca comi comida melhor na minha vida. Nunca. E olha que eu já comi em muito restaurante chique, obviamente por causa de eventos, né? Ah, lembrei de outra besteira que o Silvio Santos fez, mas não foi ele. Mas ele fez. Lembrei da quarta besteira do Silvio Santos. Quando surgiu o UOL, se o vinheteiro entende de piano, nem fala o nome do vinheteiro. Ele tem uma omeletaria no iFood. Por favor, me arruma. Ele está aí. Onde eu acho ele? São Paulo. Agora esqueci o que eu ia falar. Ah, quando surgiu o UOL simplesmente explodiu, né? Porque primeiro veio a UOL, né? América Online, não sei se vocês lembram, conexão de escada. Você tinha que colocar o disquete dentro, né? O CD-ROM no computador, baixar aquilo para você ter um navegador, né? E aí surge o UOL, e o UOL simplesmente esmagou a América Online. O América Online ficou nem 2 anos, 3 anos no Brasil, foi embora. E o UOL massacrou, simplesmente. Aliás, hoje também, né? Não existe nada parecido com o UOL, né? Em poder, já falei. O UOL está para a internet como a Globo está para a TV aberta. É a mesma coisa. Ah, mas e o Globo.com? Já não chega perto. O UOL é um absurdo de clique, né? Um negócio absurdo. E o Silvio Santos ficou com invejinha. Ele ficou com inveja nesse tempo, para quem não lembra. Ele tem um restaurante no Shopping Light. Eu não sei onde que é o Shopping Light, eu nunca ouvi falar. Vou até anotar aqui. Gente, eu vou comer lá hoje. Ah, não, hoje eu tenho aula de inglês. Shopping Light. Eu não sei onde é o Shopping Light. Enfim. O UOL é uma mentira. Não, o chefe Unildo tem 55 anos. Não, ele já era mais velho que eu. Então não é. Não é porque eu tinha 23 anos, ele já era um senhor de uns 40 e pouco, ele não tinha, não. Enfim, o Silvio Santos fica com invejinha, porque o UOL estava explodindo, e ele cria o Sol. Alguém lembra do Sol? O SBT Online. E aí ele contrata uma pessoa, eu não lembro quem era, né? Não faço a menor ideia, algum cara, e o cara monta o Sol. E para vocês, né, que lembram, tinha o e-mail, o Eudora, tinha o Netscape, né, que o Bill Gates destruiu, né, de maneira absurda. Você saía do UOL, você podia entrar no site do Museu do Louvre. Tudo bem, ia demorar 6 horas para você abrir, né? Ou de Fórmula 1, você conseguia entrar em qualquer site. E qual foi a ideia genial da pessoa do Sol? Foi que quando você entrava no Sol, de alguma forma desaparecia seu navegador, seu browser. E entrava na página do SBT, do Sol, e você não saía mais do Sol. Filho dele não reconhecido foi um grande erro. Não, aí a gente está falando de coisa pessoal. Anunciei no UOL e não tive resultados. Shopping Light em frente, não é, então tá errado. Não, imagina, eu era moleque, eu tinha 23 anos, o cozinheiro já era um senhor. Não diga um senhor, devia ter uns 47, 50 anos, ele não tinha 23 anos. O AOL era pai do vocalista do Matanza. Gente, minha banda preferida de todas. Poxa vida. Não era. O AOL da American Online era americano, não tinha nada a ver com. Não era de nenhum brasileiro. O cara podia ter trazido para cá. Pentium 100. E no fim, cadê os likes? 1.000 pessoas e só metade. Tá bom, Érica Goulart. Muito obrigado. Não sei se existe o Nildo Júnior, gente. Falar do vinheteiro? Não, eu preciso lavar a boca com sabão, lavar minhas mãos com criolina para falar do vinheteiro como pianista.
pai do Matanza era dono do Submarino. Bom, é o que faz mal. Nossa. Tá fazendo o quê em casa? Você não fala do Marcelo Rezende por quê? Por que eu falaria do Marcelo Rezende, né? Que Deus o tenha, vou ficar falando. Marcelo Rezende fez uma das maiores matérias de todos os tempos, matéria que quebrou o Valdemiro Santiago. Alguém lembra disso? Não sei, gente, se era o Nildo. Se eu lembrasse o nome, eu falava. Também acho. Um dos melhores jornalistas do Brasil foi o Marcelo Rezende. E o outro é o Cabrini, lógico. Jovens nem sabem o que é creolina. Eu também era fã do Rezende. Ele quebrou o Valdemiro Santiago, né? O Valdemiro estava atacando o Edir Macedo, direto, ofendendo o Edir Macedo de um jeito absurdo. E o... Ah, lembrei mais um erro. Peraí, gente. O Valdemiro estava destruindo o Edir Macedo e aí o Edir Macedo chegou para o Marcelo Rezende, vai lá fazer uma matéria, descobre tudo que o Valdemiro tem. O Marcelo Rezende, acho que ficou uns 3 meses fazendo a matéria, ele descobriu o gado, fazenda, barco, carro de luxo, móvel de luxo, tudo que você chama, aviãozinho, tudo que o Valdemiro tem. Valdemiro foi pego pela Receita Federal. Tem o último erro aqui. Nossa, eu falei 4, eu já achei uns 10. Vai. Quem lembra do erro dele com o Gugu? O grande erro do Silvio Santos com o Gugu foi deixar o Gugu embora na década de 80, né? O Gugu tinha explodido, né? Primeiro Viva a Noite, aí começou de domingo, e aí estava chegando no final do contrato do Gugu, e o Silvio Santos, não sei se estava viajando, fim de ano, como ele sempre faz, ele não lembrava do contrato, ou também não trabalhava quando estava de férias, e o Gugu assinou com a Globo. E aí foi uma época que o Silvio Santos diz que estava com problema de garganta sério, que ia perder a voz. Até hoje eu não acredito nisso. E ele foi lá pessoalmente falar com o Roberto Marinho e implorou para o Roberto Marinho falar, não deixa, por favor, ele é meu substituto. Roberto Marinho falou, tudo bem, só que você vai pagar toda a multa. Ele pagou também. Saída da Hebe, boa, também. Mas eu falei 4 erros, a gente já são uns 8, né? A Hebe foi... Mas ele não pode dizer assim, porque no final o Silvio Santos, ele acabou recontratando a Hebe por um salário vitalício, ela acho que nem volta a trabalhar mais, né? Quem era muito amiga da Hebe Camargo era a minha querida Cristina Padiglione. Cristina Padiglione estava sempre lá. A Hebe morria de medo de mim. Ela tinha muito medo. Ela chegou a falar para Padiglione, né? A Padiglione falou, por que você não dá entrevista para o Feltrinha? Ela falou, eu morro de medo desse rapaz. Eu morro de medo desse rapaz. E ela não sabe o que ela perdeu, né? Porque ela gostava de vodka Belvedere, que é a minha preferida também, uma vodka francesa. Eu achava que era italiana. Ele contou a história no podcast dele. Outro erro foi manter a Eliana. Não acho, Jaqueline Petkovic foi uma perda de tempo. Não, foi uma perda irreparável, não, mas ela era muito boa apresentadora. Eu gostava dela. A Hebe perdeu a oportunidade de dar um selinho. Qualquer lugar, procura Belvedere. Não qualquer lugar, não vende em qualquer lugar, não. A outra que eu gosto é Stolichnaya. Nem vamos falar de, por favor, gente, não vamos falar de bebida alcoólica, né? Por favor. Não vamos falar de bebida alcoólica, gente. Eu espero, sinceramente, embora eu beba, que diminua o consumo. É uma pena, é um absurdo o que está acontecendo com essas pessoas depois de 30 anos. Tudo que está acontecendo agora, eu já contei para vocês, acho que anteontem,
da história do metanol na bebida. Tudo isso aconteceu no ABC em 1992. Aconteceu a mesma coisa, morreu gente, só que naquele tempo foi um único bar que estava vendendo pinga-coquinho. É uma pena, gente, é uma pena que esteja acontecendo isso. Eu não acredito na crise da garganta dos anos 80.